Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Então, gente, não esqueça, curtir, compartilhar, comentar. Vai lá em todas as redes sociais que nós temos. Nós estamos no Instagram, estamos na Amazon Music, nós estamos também no Spotify, nós estamos no YouTube, estamos no TikTok. Se você tiver a Alexa, é só você pedir para a Alexa tocar o último episódio do Leste Empreendedor, que ela vai tocar aqui o episódio. Tá bom? Então, gente, antes da gente começar, eu tenho que explicar para vocês que eu pedi pro diretor ali para ele prender a mesa, porque o papo hoje vai ser... Gente, hoje o papo vai ser... Tem que prender a mesa aqui, ó, porque o papo hoje, né, diretor? Hoje o papo vai esquentar, hein, gente? Exatamente. A gente já começou, inclusive, o episódio antes de começar... Porque aqui já rolou uma conexão, por isso que é Leste Conexão. E aí, meninas, como é que a gente vai fazer? Eu quero que cada uma conte a sua história desde lá do começo, lá. Vão contando a sua história de como começou tudo, de onde vocês vieram e até os dias atuais. Depois eu vou fazer algumas perguntas bem básicas, bem simples, depois que cada uma falar. E aí, pronto. Vai ser bem simples. Vocês não acham? Ah, a gente acha. Com certeza. Então vamos ver quem é que tá... Você, pode começar. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, do Pedro, do Leste Conexão, para estar aqui, para poder compartilhar um pouquinho da minha vida, né, com mulheres empreendedoras que estão também nesse mesmo anseio, né, de se elevar. Meu nome é Aniele Viviane, mas me chamam de Anne. Eu sou formada há 21 anos em odontologia, e nessa área eu tenho atuado há 21 anos. Odontologia foi uma escolha de livre e espontânea pressão. Mais ou menos, né? Porque apesar de gostar bastante, brincar desde criança com motorzinho, com meu irmão... na minha casa sempre foi assim, você tem que escolher entre direito, medicina ou engenharia. Eu só tinha essas opções. A odontologia era uma subseção da medicina. E foi assim, né? Estudei, me formei em odontologia e seguindo o fluxo naturalmente, né? Trabalhei bastante, me especializei em endodontia. Fiz também pós-graduação na área de implantodontia e harmonização facial. A odontologia foi algo que sempre me preencheu muito, durante muitos anos, muita dedicação. Eu sempre busquei dar o meu melhor para os pacientes, se fosse no ambiente particular, no consultório particular ou na rede pública. Atuei também em Maricá, pela Prefeitura de Maricá, durante alguns anos, também oferecendo a mesma qualidade de tratamento que eu oferecia aos meus pacientes particulares. Não tinha diferenciação. Eram pessoas, muitas vezes pessoas que precisavam de um acolhimento até maior, né? Enfim, quando eu montei meu consultório particular, eu tinha saído de uma rotina bem estressante, de atendimento de mais de 20 pacientes por dia. Era uma pauleira. E no consultório particular eu já comecei a diminuir um pouco mais essa intensidade, mas comecei a me sentir aprisionada. Meu sentimento dentro do consultório era de que a vida estava passando lá fora e eu só via, eu só sobrevivia. Eu entrava, eu atendia, dava o meu melhor, né? Passei a cuidar, realmente manter esse cuidado com o outro e esquecer um pouco mais de mim. Engravidei do meu segundo filho e aí nessa jornada toda, né, de mãe, de esposa, de empreendedora, eu comecei, né, como eu falei, a me sentir sufocada a ponto de ter um burnout. E foi aí que tudo mudou. Foi quando teve um episódio que eu conto bastante, que foi quando eu larguei o paciente na cadeira de boca aberta, literalmente. Né? Como eu falei, uma das minhas especialidades é endodontia. A gente coloca uma borracha assim, na boca do paciente para tratar o canal. E o paciente ficou do jeito que ele estava, porque a crise foi tão intensa
que eu precisava buscar ajuda. Então, eu fui correndo para o consultório da minha neuropsiquiatra, pedindo uma ajuda, uma solução, o que está acontecendo comigo. E aí começa a minha jornada, né, em busca de respostas. Foram 6 anos tentando entender o porquê daquilo, o porquê de me dedicar e não sentir mais um senso de propósito naquilo que eu estava fazendo. Parecia que ele tinha se esgotado, se esvaído. E aí frequentei igrejas, como a gente estava conversando antes, né? Até mudei de uma religião para outra. Fiz uso de antidepressivo, terapia, tudo isso ajudou, mas nunca de fato resolveu. E aí eu busquei o autoconhecimento, mergulhei em muito estudo, fui fazer pós-graduação em neurociência, também mudei a área, assim, né, nessa fome de querer entender, já que nada daquilo resolvia. Aí na neurociência eu comecei a unir os pontos, passei a estudar outras áreas também, a epigenética, bioquímica cerebral, e foi aí que a chave começou a mudar. Eu comecei a entender que o que tinha dentro de mim tinha raízes muito mais profundas do que só aquilo que eu estava aparentemente vivendo na superfície, que era o resultado daquilo tudo, né? O estresse, a falta de propósito, o modo automático em que eu vivia as coisas. E aí não parei, é o que a gente estava conversando, né? O conhecimento, ele te atrai e você entra numa busca que não parece não ter fim. Isso é bom e ruim, né? Mas foi aí que as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. Eu comecei a entender que o que precisava era ter algo que me movesse, algo que me impulsionasse, não apenas agir automaticamente todos os dias da mesma forma, trabalha, volta para casa, cuida daqui, cuida dali, dorme no outro dia a mesma coisa. Fiz também uma pós-graduação em medicina integrativa, funcional integrativa. Então, conectei todas essas áreas a fim de me conhecer e surgiu um despertar em ajudar o outro também. Porque quando a gente muda o nosso ambiente, a gente se transforma e transforma o nosso ambiente, as coisas fluem melhor. Então, é trazer um pouco disso para o outro. Então, hoje eu vivo uma transição de carreira, ainda estou bastante como dentista, mas estou mais voltada para o desenvolvimento humano, de levar um pouquinho desse meu conhecimento, dessa minha forma, né, de poder ajudar alguém que já esteve no mesmo lugar que eu, de viver no automático, de viver presa a coisas que a pessoa não consegue explicar, ela não sabe dizer, ela só sabe sentir. Eu repito coisas familiares, né? Coisas que eu aprendi na infância, que eu vi nos meus pais, eu continuo fazendo, eu não consigo entender em que ponto que eu posso mudar tudo isso. Então, hoje eu tenho estudado cada vez mais e estou nessa busca de levar isso para o outro também. Fazer com que o outro, principalmente mulheres, que estão desconectadas de si, voltem a se resgatar. Eu chamo um caminho de volta para casa, de volta para o lar. Elas entendam as situações repetitivas que fazem com que elas caiam no mesmo padrão ou não sustentem mudanças. Né? E para a sustentação dessa mudança é a busca por sentido. Então, quando você fala sobre a busca por mudanças ou de voltar para casa, em que sentido você quer dizer de voltar ao que dentro dela? A sua essência, ao que você é, e não ao que foi condicionado pelo meio. Mas a essência da mulher ou a essência da pessoa? A essência da mulher é da pessoa. O ser, o estado de ser natural. Né? O que não precisa provar, o que não precisa se justificar, o que é.
né, o que ela gosta de fazer de fato e não o que ela gosta de fazer para agradar alguém, ou a área que ela resolveu atuar para agradar alguém, aquilo é sobre ela. Então, é voltar a ser. Entendi. É isso. Muito bom. História. Para começar, vamos você ver que está começando, tá começando. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Você. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer conhecer as meninas. Eu me chamo Beatriz. Hoje eu sou advogada, mas eu não comecei advogada. A minha primeira graduação foi iniciada aos 17. Eu sou formada em Ciências Biológicas, eu sou professora de Biologia. Eu exerci essa profissão por alguns anos, até 2020, mais ou menos, 2019, mais ou menos. Também sou técnica em meio ambiente e perita ambiental. Hoje deixei a minha carteirinha de perita expirar, porque não é a área mais que eu atuo, mas tenho toda a preparação para. O direito surgiu na minha vida de uma forma muito silenciosa. Por quê? Eu tinha acabado de me formar na faculdade, já era técnica, trabalhava com educação ambiental, trabalhava dentro de uma ONG, e surgiu um concurso do INSS, né? E aquela história, eu sou filha de uma pessoa concursada, né? Meu pai é marinheiro, e surgiu aquele papo de faz concurso. E na época não estava abrindo. Na época não estava abrindo para biologia. IBAMA tinha anos que não abria. E eu comecei a estudar para fazer o concurso do INSS. E eu gostei muito, eu me empenhei muito, mas eu não percebi que eu estava tão empenhada. O concurso veio, foi, e minha mãe falou assim, você reparou que você gostou muito de estudar isso? Eu falei, mas por que você não tenta direito? Eu falei, mãe, velha desse jeito, outra graduação velha, gente. Gente, entrou pessoa completamente desconectada. E aí, em 2018, eu comecei a estudar direito na Cândido Mendes. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Eu ainda atuava como professora, eu dava aula, inclusive no colégio que eu me formei no ensino médio. Pena dos professores que me viram como aluna e tiveram que me aguentar como colega de profissão. E eu comecei a fazer faculdade de Direito. Só que como eu já tinha uma graduação nas costas, eu já tinha algumas técnicas. Por exemplo, a minha ideia era começar o estágio o mais cedo possível. Mas, geralmente, faculdade de Direito, você não consegue estágio antes de 4º período se você não tiver um QI. E assim, eu sou a primeira da minha família a ter faculdade, então eu não tinha QI, era na raça. O que eu fiz? Hora complementar. Fiz curso, palestra, seminário, tudo que aparecia eu estava fazendo. E aí surgiu a oportunidade do meu primeiro estágio, que foi no INSS. Eu fiquei 2 anos lá. Foi muito bom. Principalmente para começar essa caminhada, para entender como é que funcionava. E logo em seguida eu saí do INSS e já engatei no meu primeiro escritório, né, que eu fiz estágio. Dele, eu já engatei no 2º, engatei no 3º, engatei no 4º. Eu fui um atrás do outro, passava entre 1 ano e meio e 2 em cada escritório. Teve um que eu cheguei a passar 3. E eu sempre quis advogar, então escritório sempre foi o meu objetivo. Eu sempre soube que eu queria advogar. Embora eu ainda não soubesse a área, né, porque direito é enorme. A gente já acha que direito é grande antes de entrar. Quando a gente entra, a gente descobre que é muito maior. Uau, é muito vasto. É muito. E uma coisa, eu sempre soube que eu nunca seria criminalista. Eu entrei sem gostar de direito penal, eu estudei direito penal e eu continuei sem gostar de direito penal. Assim, nunca foi uma dúvida, uma vertente, nunca foi opção. E até então, eu pensava em direito previdenciário, em atuar em direito previdenciário por conta do início, né? Mas aí, coincidentemente, todos os escritórios que eu trabalhei, salvo o primeiro, eu estava dentro do setor de direito das famílias e eu me apaixonei pela área. Então, eu já me formei, inclusive o meu TCC foi sobre os requisitos para o reconhecimento da socioafetividade,
que eu milito muito relacionado à socioafetividade. E eu já me formei fazendo especialização em divórcio e engatando na pós em prática civil, né? Hoje eu estou atuando tanto com direito referente à saúde suplementar, quanto direito das famílias. E eu posso dizer que atualmente eu me encontrei. Estou feliz, sou feliz fazendo o que eu faço. É muito estressante. Tem dias que eu falo assim, meu Deus, meu Senhor. Mas vai dar certo e realmente dá. E realmente, direito é uma área muito difícil. Eu gosto muito do que eu faço. Eu não trocaria nenhuma peça da minha história. Eu não teria feito direito primeiro. Eu não deixaria de fazer biologia. Inclusive porque ser didática, saber passar o conteúdo é muito importante dentro da minha profissão, principalmente porque a gente lida com pessoas de diversas classes sociais. E hoje eu me sinto muito realizada. Eu tenho sonhos para conquistar ainda, né? O meu primeiro grande sonho foi ser professora de biologia, mas eu tenho outros sonhos hoje. Mas eu estou muito feliz, mas não estou acomodada. É isso aí. Opa. Muito bom. Agora... Vamos lá, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer a você pela oportunidade. Obrigada, meninas, por dividir a mesa com pessoas tão importantes, né? A Karine me trouxe para o leste. Eu sou Janete Silveira, sou artesã em acessórios femininos. E nunca, assim, a gente não nasce artesã, né? Tudo bem. Eu costumo dizer que todo grande negócio começa com uma história de amor ou com uma paixão. Comigo não foi diferente. Eu me formei em administração gerencial de serviços, já com os meus filhos criados, né? E eu sou uma apaixonada por acessórios, sempre fiz acessórios desde pequena e transformei a minha paixão no meu negócio. E eu fiquei pensando aonde começou toda essa história, né? Eu, muito jovem, com 19 anos, eu estava prestando vestibular para a comunicação social, porque a minha vontade, o meu sonho era me formar jornalista, e também estava me preparando para casar. 19. Aí tem uma velha história que fala assim, né? A gente põe e Deus dispõe. No mesmo ano eu fiquei grávida, né? Antes de casar. E eu tive que tomar uma decisão. Eu acredito que a vida é feita de escolhas, né? A gente escolhe uma coisa e renuncia a outras tantas. E a melhor decisão que eu tomei foi não cursar a faculdade e seguir com a minha gravidez. E a maternidade me deu todo o embasamento que eu precisei ter para chegar hoje onde eu estou, que eu tenho uma fama de ser uma pessoa bastante acolhedora, e a maternidade escolheu o meu filho na época, porque você é de uma família muito simples, você cursar uma faculdade federal e conciliar com um casamento e uma gestação era um pouco complicado, né? Então, a minha primeira maior decisão foi optar pelo meu filho. E, anos após, foi optar pelos 2 filhos quando eu me separei, né? E ali começou toda uma trajetória que você tem... Eu sou artesã hoje, sou empreendedora, sim, vivo do meu negócio, mas todos nós tivemos uma trajetória corporativa, né? Em algum momento você foi CLT, alguma coisa assim. E como eu não cursei nenhuma faculdade, lembram disso? Eu fiz uma opção, e a opção foi o meu filho. E depois os 2, né? Eu fui me capacitar de maneira que eu tivesse condições de trabalhar sempre em empregos melhores, né? E nunca deixei de fazer os meus acessórios. Só que o acessório era uma atividade paralela, entendeu? Complementar. E eu sempre continuando com aquilo. Tive trabalhos corporativos, assim segui. E por que eu falei que foi a melhor decisão? Porque a maternidade me deu esse embasamento, entendeu? De ser acolhedora. E hoje eu trabalho com a autoestima das mulheres, exatamente como você, né? Eu abri recentemente um espaço de autoestima, autocuidado e bem-estar aqui no centro de Niterói, mas não foi assim sempre, né? A gente tem que se preparar para isso, a gente tem que se desafiar para essas decisões que a gente toma, né? E é bom a gente estar numa situação incomodada, porque tira a gente da nossa zona de conforto. E nesse meu espaço de autoestima, autocuidado e bem-estar, a gente está ali, eu sempre pergunto, você tem cuidado de você? Como é que está a sua autoestima? Porque a autoestima não tem a ver com vaidade, e sim com amor próprio, né? Então,
a autoestima com os acessórios femininos, porque eu acredito que uma mulher ou uma pessoa que ela é acolhida, ela floresce. Então, os meus acessórios, eles têm essa pegada, essa proposta. O autocuidado, porque a minha sócia, ela trabalha com saboaria, trabalha com essência, então a gente uniu os nossos propósitos, né, na verdade, e bem-estar, porque o meu marido também é artesão, e lá nós temos as peças dele, que vai cuidar do seu ambiente também. Então, é autoestima, autocuidado e bem-estar seu e da sua casa, né? E eu trabalho nisso, né? Eu faço parte de um movimento de economia solidária aqui em Niterói, eu integro esse grupo. Eu coordeno uma feira de artesanato, gastronomia e orgânicos que acontece toda quarta-feira. Então, a gente adota práticas de economia solidária. Talvez vocês não saibam exatamente o que é esse movimento, mas é uma outra economia acontece, ela é possível e ela está sendo escrita por nós, artesãos e produtores, né? Então, as minhas peças hoje, elas são apoiadas e refletem os 3 pilares da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e o econômico. Ambiental, porque eu respeito e valorizo a natureza, eu trabalho com matéria-prima residual, né? Eu trabalho através do descarte, eu trabalho com sementes, inclusive esse colar é de semente de açaí. O pilar social, porque eu adoto práticas de economia solidária no meu negócio, eu faço parcerias e construo redes, né? Nós somos eu e a minha sócia, que ela também é artesã na área dela, mas a gente carrega com a gente mais 10 marcas junto conosco, a gente criou um clube de benefício, então a gente acaba levando todo mundo, exatamente porque eu adoto essa prática de economia solidária, e econômico porque a própria sustentabilidade ela já tem esse viés da inovação, né? Então, eu vou trazer e vou conquistar consumidores mais conscientes com o meio ambiente e vou aplicar isso no meu negócio. E vamos combinar, né, gente? Eu trabalho com moda, a moda fashion hoje é sustentável, né? Então, acabou que lá atrás eu não fiz a faculdade, né? Não cursei, só vim fazer o curso de administração gerencial de serviço quando a minha filha já estava com 10 anos. Eu tenho 2 filhos, sou avó de 4 netos, né? E assim, por que a maternidade me trouxe esse embasamento? Porque como eu fui órfã de mãe, né, eu fui criada pela minha avó, e a minha avó era uma pessoa bem rígida, né, eu tenho muita coisa desse temperamento dela, e a maternidade me trouxe essa coisa do acolher. E hoje eu consigo acolher outras mulheres, não só no nosso espaço, como na feira também. A gente estava conversando antes, né, da gente começar, e a gente tem essa proposta de acolhimento ali. A gente tem pessoas de diversas situações com muita dificuldade. Na feira eu tenho que são expositores, que são artesãos, que são artistas, porque eu costumo dizer que a gente ali é um celeiro de talentos a céu aberto, né? Sim. E durante toda essa minha trajetória foi convivendo com pessoas. E eu pude ver, as pessoas brincam comigo falando que ou eu sou extintor, ou eu sou confessionário, porque as pessoas se sentem acolhidas de poder conversar comigo. Então, é isso, gente, é trabalhar na minha área, da minha paixão, que eu transformei no meu negócio, com essa proposta, com essa pegada de trazer o acessório para levantar a sua autoestima, levantar a sua. Está todo mundo convidado para conhecer o meu espaço, que eu acho bacana. E eu também faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Niterói. Vou me formar agora no final do ano, exatamente em empreendedorismo. Parabéns. Então, essa é a minha curta trajetória. Que bom. Parabéns. E é muito bom saber aqui, porque se cada uma analisar o que vocês acabaram de falar aqui, né? De formas diferentes, cada um acaba trabalhando para a autoestima. E a autoestima, não só isso, mas acaba trabalhando em pró a mulher. Sim. Foi o que eu já percebi aqui de todas vocês, né? De poder auxiliar e trabalhar, como vocês falaram especificamente, acaba que sendo bem específico com mulheres, né? Até mesmo porque eu explico isso agora em alguns eventos, e acho que se eu não me engano, acho que eu só expliquei uma vez aqui no podcast, que o mundo hoje ele está se movendo para mulheres e por mulheres. Vocês já pararam para analisar isso? Isso influenciou muito quando eu resolvi me especializar em recorte de gênero dentro do direito das famílias, diretamente para advogar para mulheres.
98% dos meus clientes hoje são mulheres. Exatamente. Você E pra falou também impulsionar com relação... mulheres por ter sido silenciadas, muitas, Sim. né, se acomodarem a uma cultura. Então, é um movimento realmente em prol. O que acontece hoje, né? Hoje em dia, o empreendedorismo feminino, né, que ele praticamente, esse termo, ele surgiu na década de 90 nos Estados Unidos Recente. e apenas em 2015 aqui no Brasil, Uau. empreendedorismo feminino. Mulher sempre empreendeu, tinha seu negócio, mas quando se começou a falar, né, desse modelo, foi em 2015 aqui no Brasil. Então, assim, é muito recente, e é muito recente tudo, até mesmo para a mulher ela conseguir compreender essa modernidade. E aí que você fala do resgate da mulher, ela poder entender o que eu vejo hoje. Tudo está avançando tão rápido, e eu até brinco quando eu falo, se você for no shopping hoje, não sei se vocês repararam, 90% das lojas são para mulheres. Sim. O público Você feminino comentou tem isso consumido lá bastante, né? na nossa apresentação. São 90% das lojas. E não é porque, que nem teve uma menina que comentou e falou assim, porque mulher gosta de bater perna. Tem alguém aqui que gosta de bater perna? Tem gente que está tendo tempo de bater perna aqui? Eu falei assim. Tem uma máxima, Não. né, que tem se falado bastante, que o futuro é feminino. Eu Não, mas não o acho que é o futuro- futuro. Mas não é o futuro, é o presente. Né? Eu digo que, na verdade, o empreendedorismo feminino, ele é a nova commodity, né? Sim. Tudo tem surgido novo. O empreendedorismo feminino é um novo modelo de empreendedorismo. E eu já tinha explicado isso algumas vezes, né? Quando eu falo que vocês não vão encontrar em perfil masculino escrito atendimento humanizado, porque Quem se preocupa com isso quem se preocupa é o feminino. Nós é que Os nos homens estão preocupamos, tentando implementar isso, como eu estava até explicando o meu barbeiro. Antigamente, há 25 anos atrás, quando eu ia na barbearia, eu fazia barba, eu cortava o cabelo com o seu Tonho, que eu pagava de 3 a 5 reais e saía de lá tudo sujo. Então, eu sempre fazia no final do dia ou nos finais de semana, que era lotado, justamente porque você não podia fazer durante o dia, cortar o cabelo, você tinha que ir trabalhar. E aí você não tinha lugar para lavar, que nem vocês. Hoje no barbeiro, que ele adotou esse tipo de modelo, eu já saio quase de banho tomado lá hoje. E hoje tem tudo. Relaxar, né? Sim, então, Outra que visão. pensa tudo. Então, e quem pensou e foi tudo moldado isso, foi por causa de vocês. Se vocês foram perceber, os homens, eles começaram a se cuidar mais justamente por causa da exigência de vocês. A exigência feminina começou a fazer com que o homem se cuide O mais. marido que eu diga. Então. E aí o que acontece? O que tem acontecido, que eu tenho percebido, as mulheres, elas acabam ficando perdidas entre a modernidade que a gente tem hoje e o tradicionalismo de antigamente. Então, em que sentido elas ficam perdidas? Porque é uma evolução muito grande. Elas não conseguiram entender, muitas não conseguiram entender essa evolução. E quando eu falo entender essa evolução, porque tem muita gente que gosta de utilizar esse termo de energia masculina e energia feminina. A mulher hoje tem uma energia masculina. Não, a mulher não tem energia masculina. Ela só não estava acostumada a tomar decisões que antigamente eram só decisões de homens. Como, por exemplo, hoje você gerir uma empresa, coisas que mulheres não faziam antes, uma empresa de 15, 20 mil pessoas, ou até menos, vamos colocar 100, 200 pessoas, você ter que demitir determinadas pessoas, ou você ter que tomar decisões mais assertivas, não era esperado de uma mulher, porque o que se espera de uma mulher é que ela seja delicada, sensível, uma fragilidade e entender melhor. Mas se você tem uma empresa, você tem um negócio, e você está vendo que suas funcionárias, elas estão te trazendo prejuízo, você não vai vir com delicadeza, com sensibilidade para elas. Você vai vir de uma forma assertiva, mas isso não é esperado de uma mulher, isso era esperado de um homem. Não era esperado nem que as mulheres dividissem o espaço de chefia.
Exatamente. Quem dirá serem chefes sozinhas? Sim. Então, por isso que 72% hoje das mulheres, elas estão abandonando o corporativismo para abrir seus próprios negócios. Porque há pouco tempo teve uma CEO que ela estava ganhando 90 mil e ela resolveu pedir demissão para abrir seu próprio negócio para ganhar 20 mil. E ela estava sendo muito mais realizada tendo o seu negócio com 20 mil Ali de do repente já que... não era mais, ela não se Sufocante. via mais naquele lugar, né? Exatamente. Como, por exemplo, os homens, eles estão investindo muito mais nas mulheres. Existem homens, obviamente, assim como existem mulheres que estão lutando contra essa modernidade. Se mantém no tradicionalismo. Elas estão... Porque é uma luta mesmo. É uma luta, porque a modernidade é igual que eu falo quando, na época que começou a surgir a energia elétrica, os vendedores de vela não gostaram disso. E muita gente lutou para que continuasse as velas. Sim. Os Que não lampiões, tivesse... né? Hã? O lampião, a vela, né? Comercial, os vendedores de cavalos, eles não aceitaram bem a entrada dos carros. Sim. Então, hoje, com vocês no comando, até mesmo vai existir mulheres que vão lutar contra o... A gente não pode tomar o comando porque nós temos os nossos maridos, então nós temos que... Qual é a frase que é muito dita do tradicionalismo? Não, Que ser submissa. não é nem submissão. Você tem que submeter a missão do seu marido. Mas vem cá, você não pode ter a sua missão? Isso daí Engraçado, eu tenho é uma quebra de paradigma. É uma sabe? quebra de paradigma e os homens, inclusive, eles não estão sabendo lidar assustam. com Os isso. homens se assustam com as mulheres que estão mais à frente, que se sentem empoderadas, que podem levar isso para outras mulheres. Eles se sentem recuados, Mas, menores, Pedro, né? lá na muito nossa cultural. apresentação no Xerimbom, a gente tem sempre uns insights, né? Cada momento que a gente tem, cada encontro que a gente tem. E aí, as suas palavras lá me fez pensar quando é que eu comecei a empreender, na verdade. E aí, eu tenho essa coisa de eu perceber que a minha melhor decisão foi ter sido a maternidade, Sim. né? Que me Naquele transformou momento, né? como pessoa, que eu era bem rígida em vários comportamentos, embora eu tivesse 19 anos. Mas eu cheguei à conclusão que eu empreendia com 15 anos. Sim. Você entrou na faculdade com 17, né? E eu, com 15 anos, eu já empreendia, porque não tem essa coisa de você vender produtos de beleza. Com 15 anos, eu já vendia. E a minha tia teve que assinar por mim, né? Porque eu era menor, não podia ter conta, né? Então, ali, eu descobri Descobri, não, uma coisa que você já sabe, mas que está arraigada em você, está internalizada, mas que você não deu aquele despertar, né? Então, com 15 anos, eu já empreendia. Tanto que a gente era bem simples, né? E eu gostei sempre de estudar, por isso que eu falei que eu me sentia cabeçuda, agora eu já vi que você é bem mais do que eu, né? Parabéns para você. E qualquer curso que eu quisesse fazer diferente, que tivesse que pagar, eu empreendia por conta disso, Sim. né? E a questão da sustentabilidade, que hoje eu trabalho com sustentabilidade, eu percebi que eu aprendi lá atrás com a minha avó, quando nem se falava em sustentabilidade, porque vocês lembram do leite que vinha em saquinho? Saquinhos. No Né? interior Então, vinha saquinhos. lá em Sim. casa, os saquinhos não eram jogados fora. Minha avó juntava os saquinhos, ela abria os saquinhos, e eu e meu irmão, a gente lavava aquele saquinho para tirar aquela gordura do leite, para tirar aquelas letras. Era lavado, ela botava na corda para pendurar, depois ela sentava na máquina de costura dela, Singer, emendava e fazia protetores de colchão que a gente levava nas caravanas para os hospitais, principalmente os hospitais de Hanseníase. Então, lá, eu já usava a sustentabilidade, o aproveitamento, o descarte, né, de material, o aproveitamento plástico, positivo, né, do material, que hoje eu uso. Uma trajetória muito grande, gente. A gente era criança. Hoje E você eu une com esses pontos, né? Exatamente. Você já fazia Então, uma você vê infância. que toda a história você já era assim. Você já tinha esse perfil, empreendedor, né? Vocês já tinham esse perfil de empreendedor. Mas eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, antes de 1962, a mulher sequer podia cogitar ter um CNPJ. Depois de 1962, a mulher poderia ter um CNPJ se o marido autorizasse. Mas assim, Acho que você sabe. Acho que você deve saber, então. Por favor, que esclareça, Bia. estudando o direito das famílias, a gente estuda, pelo menos deveria,
a história e a origem das formações familiares. Lamento informar, mas casamento sempre foi uma questão contratual. Sim. Sempre foi. Quando a gente fala das primeiras formações sociais, dos primeiros grupos humanos que eram nômades ainda, já existia o casamento, né? Não tinha esse nome, obviamente, não tinha nem a língua falada, quem dirá o nome. Mas, inicialmente, as instituições familiares eram todas em volta da mulher. Por quê? Não existia a questão de ter um único parceiro e toda aquela formação social se preocupava em proteger a mulher e a prole que ela estava gerando. Pouco importava quem era o genitor. No avanço seguinte, quando a gente tem a sociedade se parando de ser nômade e se estabelecendo, a gente começa a ver os casamentos como formas de unir povos. Porque concorda comigo que se aqui tem uma condição favorável, todos os povos nômades vão querer ficar aqui. E para que não houvesse tanta guerra, tanta disputa, caso a minha filha com seu filho e a gente convive no mesmo ambiente. A partir desse momento, a gente começa a tirar um pouco essa questão de a família crescer em volta da mulher e ela passa a crescer em volta do homem, porque o homem continua podendo procriar com várias fêmeas, enquanto a mulher não. O passo seguinte já é a instituição do patriarcado, que é um pouco mais conhecido, né? E aí a gente tem a figura de um homem mandando e desmandando em todas as mulheres da família. Ele manda na esposa, ele manda na própria mãe, quando o pai vem a falecer, ele manda nas noras. Então, assim, o casamento sempre foi uma instituição econômica, sempre foi um contrato social. Essa questão de romantizar o casamento é de 77 para cá. Por quê? É quando se faz o divórcio. Porque até então, quando o divórcio foi a partir de... Então, a emenda constitucional foi em de 77. Sim, eu sei, mas quando o divórcio, de fato, ele foi... Instituído foi em 2002, não foi? Não. Que você já podia... Que assim, que era... Não tinha alguma coisa... Porque antes era conhecido como desquite. Era o desquite. Como é que funcionava o desquite? O desquite, ele era horroroso. Tanto para a mãe, né? quanto você vai para a mulher. Alguma coisa. Não, tanto para a mulher quanto para as proles. Porque o que acontece? A mulher, quando ela era desquitada, ela ficava num limbo jurídico. Ela não era mais propriedade do pai, não tinha mais marido para ela ser propriedade, porque a mulher até então ainda era vista como propriedade. E ela não podia tomar atitudes por ela mesma. Ela só podia ter subempregos, porque quem ia contratar uma desquitada e uma pessoa que não tinha ninguém para assinar, porque tinha a questão da assinatura. Também, né? E os filhos, como é que você... assinar por você, exatamente. Né? E o seu pai não podia mais porque você era casada, mas também não era casada porque o seu marido tinha ido embora. Esse homem não tinha obrigação nenhuma para esses filhos. Se você se casasse, unisse novamente com alguém, era concubinato, os seus filhos eram ilegítimos, e aí não tem direito sucessório, né? E aí o que acontece? Essa mulher fica nesse limbo. Desamparada. Ela só sai desse limbo. E essas crianças também só saem desse limbo quando você institui o divórcio com a emenda constitucional de 77. E aí você consegue falar, não, opa, separou. Ela é um indivíduo, o homem é outro indivíduo, e as crianças têm direitos. Entende? Mas, gente, é uma questão... Quando a gente estuda direito das famílias, envolve muitas coisas. Por exemplo, quando você pega os primeiros testamentos de 1500, 1600, a frase mulheres. Assim... Não, a frase que mais tem é assim, é exatamente essa frase. Por fraqueza humana. Por quê? Casamento sempre foi caro. Então, por exemplo... do dote. Por exemplo, o homem, ele procriava com as escravas, com as índias. Inclusive, vê isso na Bíblia, né? A gente estava falando sobre isso. E aí, o que acontece? Nos testamentos, quando eles queriam deixar alguma coisa para essa prole, que era ilegítima, porque não havia casamento, estava escrito no testamento. Eu, Carlos, solteiro, ainda sou solteiro, por fraqueza humana, fiz 5 filhos com a escrava tal, 7 filhos com a escrava tal. A mulher, quando, por exemplo, o marido voltava para Portugal e largava ela aqui, com os filhos que ela já tinha.
No testamento estava: eu, fulana de tal, originalmente casada com Beltrano, que não se sabe paradeiro. Por fraqueza humana, me juntei com fulano, tive mais tantos filhos. Era a forma de legitimar os filhos ilegítimos. Tinha que usar esse termo, por fraqueza humana. Olha só, Por outro fraqueza termo humana. pesado, Jesus. Era, em todos os testamentos e princípios, né, de testamentos tinham isso. Era a forma de legitimar algo que era ilegítimo, assim, socialmente Aos falando. olhos da lei, né, na Tô verdade. falando da sociedade da época. Sim, Né? É absurdo, gente. Sim, mas aí você traz muito para bom. hoje em dia, você vê quanta evolução. E hoje é o que eu estava explicando. Hoje tudo virou do avesso. E aí você imagina de uma forma que sempre as pessoas disseram assim: antigamente funcionava assim. Gente, antigamente o mundo sempre funcionou sem celular. Hoje você consegue imaginar sem celular? É difícil. Então, assim, a gente vai evoluindo. Daqui a 10 anos, que eu sempre calculo... A gente que trabalha com tecnologia, né, Will? Assim, a gente calcula que a cada 10 anos existe um salto muito grande. Se vocês forem reparar, de 2020 para 2025 foi um salto gigantesco e que ninguém se falava em IA. Hoje tudo é IA. Então, daqui a 2030, vocês vão ver o salto que vai ter com relação, por exemplo, à tecnologia e a evolução no geral. E essa evolução no geral que tem acontecido é justamente da mulher. A mulher, ela hoje está tomando já o protagonismo corporativo do que é a evolução, a inovação. Você vê que tem crescido mais e os homens, eles têm ficado para trás quanto a isso e as mulheres têm tomado esse protagonismo. Então, mas isso eu falo que é um choque para a mulher. Como você estava falando, a mulher ela toma um choque por quê? Porque existe lá dentro dela, aquele ensinamento que teve desde pequena da cultura tradicional, que não tem como, assim, ficou implementado na cabeça dela e tá ali. Isso até geneticamente. Sim, a e mulher tá se ali. sente culpada. Sim, por então, avançar. ela hoje, ela se sente culpada por quê? Porque coloca uma mulher hoje, 35, 40 anos, coisas que não eram feitas antes com homens. Eu acho que nem hoje em dia é tanto cobrado quanto a mulher. Você é bem-sucedida, mas você não tem um relacionamento, você não teve filhos, mesmo que você tenha optado em não ter. Assim você não quer ter filhos? Sim. É uma num cobrança descrédito, que não cessa, já observou? Uma cobrança, É uma as mulheres cobrança são que sempre não- cobradas. Mas Eu tenho mulheres amigas que estão mudando optaram essa por visão. não ter Elas filhos, estão que elas são cobradas Então, por isso. elas estão mudando, mas o tradicionalismo ainda impera bastante ao ponto de fazer até mesmo elas duvidarem. E aí, Sim. mulheres como vocês, e eu falo isso até pelo próprio Leste, que eu tenho percebido, que já foram quase 1000 mulheres que participaram, né? São 500 que estão no grupo. E eu vejo que é uma luta nisso. E tem gente que, eu vou te falar, que está lutando para querer voltar aos caminhos antigos. E a tecnologia, gente, Não permite Não isso. retrocede. Não Não tem tem não jeito. dá. Sabe o que acontece? Não. Pelo lado dos homens, eu entendo a dificuldade deles de entender que eles não são mais o centro do universo. Como assim? Até ontem meu pai era o centro do universo e quando chega a minha vez eu não posso ser o centro do universo. Por outro lado, eu também entendo as mulheres que têm esse receio. Por quê? É o que eu estava falando mais cedo. Nem todo mundo despertou para ter o ódio que tira da zona de conforto. Então, assim, aí eu vou bater de frente e vou... Porque, às vezes, a gente acha que o nosso sonho é ter uma família, porque foi condicionado que era para Naturalmente, ter. de que era uma família. Será que eu vou bater de frente, vou fazer uma faculdade, vou ganhar mais que o meu namorado? Será que isso vai ser bom para minha família? É muito para se encaixar, né? Para pertencer. Eu Já que preciso todo mundo está ser- nessa... É um O que vai- sentimento de pertencimento que as pessoas têm, mas eu acho que é um pseudo-sentimento de pertencimento. Na já tá verdade, é um impregnado. medo de não conseguir se encaixar em algum lugar. Porque, assim, o meu recorte social é esse aqui.
Se eu fizer esse caminho, eu saio daqui. Será que eu vou ter outro recorte social para me encaixar? O medo de ficar Tem sozinho. medo, do desconhecido. Só que as pessoas têm que entender que o crescimento é solitário. É solitário. Assim Empreender é como, solitário. E né? quando eu falo que Empreender empreender é solitário. solitário, não adianta tentar. O empreender não precisa ser solitário, mas ele vai ser solitário. Sempre. Você sabe por que vai ser solitário? Que é você com você. Não, você sabe por que é solitário? Porque o empreender é um CPF, independente se você tem um CNPJ. Quando, para quem tem funcionários ou para quem tem contas para pagar, independente se você tem se tem ali um relacionamento ou não, é porque tem gente, não, mas se você tem um relacionamento, a pessoa pode te ajudar. Não, muita Não. gente pode. Não, e detalhe. Não é bem por aí. Sim, não, mas detalhe, todo mundo pode te ajudar. Mas sim. Mas você não quer ajuda, você quer. Foi o Você caminho. quer, você quer que por si própria aquilo ali se sustente. E também Porque aquilo- imagina você tá montando um negócio que é para prosperar, chega dia 5, você não tem dinheiro para poder pagar, beleza, você pode contar com ajuda, mas o que você queria era o contrário. Não E nessa hora, quem é que tá com você? É só você Você mesmo. pode contar com ajuda, Depende mas da na sua- verdade você gostaria de não ter que precisar. Exatamente. Né? E aquela velha história, né? Se der certo, o mérito é meu. Se der errado, a responsabilidade é minha. Mas você ainda precisa ter essa responsabilidade, Sim, sim. né? Por mais que você tenha uma rede de apoio, né, que está ali para te ancorar, né, para te apoiar, você quer alçar novos voos, né? E essa questão do pertencimento, você ter uma família, quando eu falei para vocês que a maternidade foi o clique para mim, porque o meu sonho era cursar comunicação social, ser jornalista e ter filho, estava numa distância muito grande, tá? Já era um novo pensamento. Não, não eu é- ia casar, mas não ter Mas não- filhos, não. Era um eu queria planejamento pra frente. Porque eu sempre, a minha família sempre foi uma família muito simples. Eu fui criada pela minha avó, pela família da minha mãe. A minha mãe morreu quando eu tinha 1 ano e 9 meses, né? Ela morreu com 29 anos. E ser criada pela minha avó e com a minha tia foi assim muito importante para mim. Eu era uma pessoa muito introspectiva, muito calada, e hoje eu sou uma pessoa bem comunicativa. E a minha avó nos criou para a gente ir à luta, entendeu? E ela já era empreendedora lá, na época dela. Ela já era sustentável lá, a gente nem sabia que tinha esse termo, né? A gente não trabalhava com isso, eu era uma criança. Sim. E a gente foi criada para ir à luta, tanto que aos 15 anos eu já empreendia, tá? Exato. Exatamente para você lidar com isso. E a maternidade, para mim, era uma coisa, na minha visão, no meu entendimento... Era muito longe. Você quer ter uma família? Tá, eu quero casar? Quero casar. Gente, eu estava me preparando para isso e casei. Só que a maternidade, para mim, era uma coisa bem distante. Porque eu queria cursar a faculdade de comunicação social, eu queria me tornar jornalista e, se pudesse, eu queria morar fora do Brasil. E aí mudou tudo. E aquilo ali foi a minha virada de chave na pessoa que eu sou hoje. Eu tenho esse entendimento hoje. Entendeu? De ser essa pessoa acolhedora, que acolhe as pessoas, que receba as mulheres, que ajuda as mulheres a se transformar, né? Você aprendeu sendo mãe, né? E você aprende sendo mãe, né? E essa questão da pessoa não se quer voltar, né? Quer retroceder. Não vai conseguir, gente. Não tem como. Não. As mulheres, elas precisam estar nesse... A gente recebe Elas muitas ficam numa pessoas... dualidade. Sim, Ao mesmo sim, tempo que fica. querem avançar, elas acham que porque estão rompendo com algo. Porque E que elas não romper conseguem- com algo é faltar amor também. Então, Porque isso elas é não bem estão difícil. conseguindo se encontrar Mas é a no questão que do é o amor moderno, próprio. do que é hoje. Sim. E aí o que você falou, não sei, acho que alguma de vocês duas estavam falando sobre o... Escapou agora, mas era sobre essa questão do se encontrar ali, de poder ficar ali. Será que eu tô sozinha? Será que eu não tô sozinha? A gente Será vive que... recortes sociais, né? A gente tem medo de não se encaixar em outros. Sim, só que a questão toda não é nem o se encaixar ou não se encaixar, porque o primeiro é você poder se entender se você, Exatamente. dentro de você está se encaixando. Você Antes se de tentar encontrar. se encaixar. Porque é aquilo, no momento em que você consegue ter o seu autoconhecimento e você poder se encontrar, você, na verdade, você consegue se encaixar em qualquer meio social. Sim. Né? Você Ou consegue até se adaptar em qualquer meio social. Né? Só que existe hoje essa dificuldade, por isso que eu acho que o crescimento até de vocês que focado em mulheres
justamente Pra dar para essa poder voz, né? ajudar, para poder ajudar, porque é um dos movimentos até que a gente está montando dentro do Leste, do Comitê de Saúde Mental, inclusive, em um outro comitê, focar muito nessa ajuda do mental e emocional da mulher. A gente vai ter uma parte só para isso, porque assim, inclusive assim, muitas mulheres que acabam inclusive me procurando quando eu vejo que se sentem perdidas. Sim. Elas estagnadas, aquilo de estar presa num relacionamento e ela é Tóxico, bem sucedida, né? tóxico. E tóxico por quê? Poxa, uma menina, vou dar um exemplo de uma semana passada que veio falar comigo. Cara, que você olha a vida da mulher, você fala assim, o que ela está fazendo com esse cara? Que não acompanha. Porque assim, não só acompanha. Não assim, pensa. não só acompanha. Não é só a questão do não acompanhar, né? Ele não te acompanha, ele não vai junto com você, ele te O cara catapulta, né? Acompanha no Entendeu? intelecto também. Não, é em tudo. Nas Só que olha a fala dela. Pedro, eu sou uma mulher de 36 anos que tem um filho. Ela falou assim, quem é que vai me querer? Meu Deus, olha aí Meu o amor, pensamento. já tinha gente querendo grávida, você não tá entendendo. Aí não, só que eu falei com ela o É o seguinte. pensamento padrão. Sim. É do patriarcado que você estava falando. Só né? que Do eu perguntei estigma. pra ela assim, eu falei assim, mas por que alguém tem que te querer? Primeiro Você ela tem que se precisa querer. É. Eu falei, você tem que se querer. Mas E olha, isso aí infelizmente, né? As pessoas foram criadas dessa forma, né? Para não se sentirem autossuficientes, né? Dependente. Como é que você falou que a pessoa tinha propriedade, né? A mulher sempre foi vista como propriedade. E, assim, pelas clientes que eu tenho, pelas vidas que eu acompanho, né? Muitas vezes as mulheres se metem em relacionamentos que não ornam, o homem não orna com a mulher, justamente porque elas vêm de uma imposição social de que você tem que casar e ter filhos. Mas eu quero fazer faculdade. Não interessa, para você ser uma mulher completa, você tem que casar e ter filhos. Inclusive, eu tiro por mim, quando eu consegui fazer esse jogo de valores dentro da minha cabeça, eu falei assim, você realmente quer casar e ter filhos? Você quer o ônus disso? Porque, assim, todo mundo vende que é muito bom ter alguém para dividir a vida. Mas qual é o ônus disso? Qual é a problemática? Você vai dormir e acordar do lado de uma pessoa que vai ter dias bons, dias ruins. Essa pessoa ela vai te suportar no seu dia ruim? Ou ela vai te jogar um prato em cima? Porque o relacionamento tóxico, ele nasce disso, né? Você se sujeita a passar por qualquer coisa para visualmente, socialmente, você estar acompanhada. Isso vale a pena? Para mim, o relacionamento tóxico, ele nasce muito antes disso. Entendeu? Mas ele nasce da falsa ideia da necessidade de ter alguém. Você já é completa. Você não precisa de metade da laranja, você não precisa de tampa para sua panela, você já é completa. Você já é um jogo Tramontina, você não precisa de mais ninguém. Alguém que entre na sua vida, ela tem que te transbordar, ela tem que te dar a mais. Se a pessoa te dá exatamente o que você já pode se dar, não tem porquê. Mas foi exatamente o que o Pedro falou agora, na fala da menina, né? Se alguém vai te querer com o filho, né? Quer dizer, isso porque já deve tem viver que um se relacionamento aceitar. em casa, já deve ter visto em casa a mãe se submeter, que já deve ter visto a avó. Então, é um comportamento que você vai só Aí, para você Eu quebrar vou te esse falar, padrão, uma né, de comportamento dentro da sua família, né? Porque provavelmente a avó dessa pessoa, a mãe dessa pessoa, alguém, né? Sim. Criou esse modelo comportamental para ela e ela vem repetindo isso, né? Gerações atrás de gerações. Teve uma que ela participou em maio e justamente teve assim um monte de gente. Por incrível que pareça, nesse dia tinham 23 palestrantes, mulheres, contando a sua história. Eu achei até meio assustador, porque desses 23, 11 eram mulheres que estavam sofrendo abuso. Doméstico, em casa. Violência doméstica. Violência abuso de toda de forma, manipulação, né? psicológica Físico, e tudo. Ao ponto de eu ficar assim, É muita repetição, Pedro. gente, isso aí o que tá acontecendo? E aí teve uma que procurou mês passado, que ela falou que ela enxergou por causa
das histórias das outras mulheres, ela conseguiu enxergar, conseguiu se Ela libertar. Porque ela achava que o problema do negócio dela não prosperar era qualquer coisa relacionada ao externo. A economia. Qualquer coisa relacionada ao externo. E ela ficou completamente impressionada como o negócio dela deslanchou quando ela resolveu, falou assim, aqui não mais. Aqui não mais. A casa é minha, eu que comprei. Isso, o negócio é meu. Eu ganho mais do que você. E você ainda quer me colocar para baixo ainda, dizendo que eu sou inferior a você. Essa virada de chave... Cada um tem um processo, né? Para chegar nessa virada de chave. O dela foram 5 anos. Olha só, para você mulheres ver. que passam mais de 20 Sim. presas E eu a vou te isso. dizer uma coisa. Hoje em dia, já está mais fácil a mulher identificar quando se trata do marido. Mas ainda romper é difícil. Sim, mas sabe o que é mais difícil que identificar quando é marido? Quando é o próprio filho. Porque acontece muito, principalmente em situações que a mulher escolhe ela, fala assim, olha só, vamos separar porque não está dando certo. Sim. E aí o filho joga para a responsabilidade da mãe, quer cobrar coisas da mãe e acaba violentando essa mãe em vários quesitos. Por exemplo, eu não tenho o melhor estudo, eu não posso fazer faculdade particular por culpa sua, porque você se separou. Porque a mulher não tem que se separar, porque a mulher tem que... Acontece. Mas muitas vezes influenciado pela opinião do pai. Do pai. Pelo contrário, muitas vezes, esse pai nem sumiu. Lembra que a gente está falando mais cedo sobre a terapia? Culpa a mãe pelo pai. É mais fácil culpar a mãe do que quem sumiu. Sim. Porque quem sumiu tem boas memórias. Você não, você me deu não. Você me educou. Sim. Você fez o papel difícil. A pessoa que ficou foi a pessoa que impôs o limite, né? Que te deu não, né? Então, a mulher tem essa dificuldade, tanto quanto parceiro, quanto filhos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se hoje vocês voltassem no tempo, encontrasse o eu de vocês de 18 anos, Lá vou eu, para os meus 19 anos, né? Lá os atrás, 18 tudo anos. começou, né? O que vocês diriam? Ela te pede um conselho. O seu eu de 18 anos está te pedindo um conselho. O que vocês diriam para o seu eu de 18 anos? Quem começa? Quem começa? Pode começar. Eu diria... Era você? Desculpa. Não, era você. Tá. Eu diria para mim, lá atrás, de 18 anos, que para mim já foi um ano mais à frente, né? Que foi os 19, foi quando tudo virou. Segue o seu instinto, né? Foi exatamente isso. Porque poderoso. É poderoso, porque eu era uma outra pessoa ali, lógico, né? Você é uma jovem com 19 anos, é uma história. Hoje, com 64, né? 2 filhos, 4 netos, é outra história. Mas eu me vendo, e eu fiz essa retrospectiva, né? Até por força do trabalho, né? De tudo mais, que ali, se eu tivesse escolhido cursar a faculdade, tudo mudou. Eu segui o meu instinto, eu segui o meu coração, na verdade. Porque lembra que eu falei que a maternidade, para mim, era uma coisa muito distante? Então, eu diria, faça. Você fez bem feito essa história. Se você seguiu o caminho. Eu escolheria de novo meu filho e, novamente, vou ficar emocionada, mas escolheria de novo os dois. De novo. Com certeza. Eles me mudaram. Eles construíram essa mulher que eu sou hoje. Parabéns. Entendeu? Para você. Nossa, ela me emocionou. Eu fiquei emocionada, desculpa. Eu acho que eu diria para mim mesma que tudo aquilo que eu estava vendo, talvez ouvindo, presenciando, eu não tive escolha. E que aquilo ali era o que cada um trazia sobre si. E que tinha sido a melhor forma. Eu falo isso assim até com relação aos meus pais. Não que eles tivessem sido pais ruins, mas eles puderam proporcionar tudo aquilo que eles entendiam, né? O que foi o melhor deles. Mas o melhor deles veio carregado de muita repetição de padrões. Então, eu diria para mim mesma, aos 18 anos, que aquilo era um reflexo deles, era sobre eles, e que eu poderia fazer diferente. Eu poderia centrar em mim mesma, ao invés de
às vezes, de repente, até me acomodar com aquela situação ou acreditar que aquilo ali era fixo, era ia determinar a minha vida. Eu diria para mim mesma, tenha calma, não seja muito impulsiva, reflita bastante, e o que você está vendo não é sobre você, é sobre o que eles carregam. E que você tem também o poder de mudar e fazer diferente daqui para frente. Eles não souberam, mas você pode fazer diferente. E hoje é o que eu pratico com os meus filhos. Hoje, de repente, eu abro um caminho, um espaço para que eles sigam livres nas escolhas, seja de profissão, para que eles encontrem parceiras que ressoem com eles, para que eles não entrem num padrão de comparação, de competição com o outro, que o que o outro tem de bom ou de ruim é do outro. Você pode até olhar para aquilo, se inspirar, descartar o que não serve. Então, é mais sobre isso. Eu acho que eu diria para mim mesma, não é isso. Esse olhar é material, é sobre eles. Sobre você, volte-se para si mesma, se conheça, que você vai despertar para um outro mundo, mesmo no mesmo ambiente. Então, era isso. Beatriz? Eu falaria principalmente para eu cuidar da minha saúde. E que vai ser muito difícil, muito. Você não tem QI, você não tem referencial, você vai fazer sozinha. Mas você vai indica, fazer. Né, que você está falando, que não é o intelecto. Não. Você vai fazer, mas cuida da sua saúde para ter energia para fazer, porque vai ser muito difícil antes de dar certo. Muito bom. Agora, um assunto para a gente poder fechar. Não sei quanto tempo que vocês estão no grupo, acho que tem pouco tempo, né? Não sei se vocês ficaram sabendo de uma menina que acabou se matando mês passado, que fazia parte do Leste. Eu soube, ela fazia também parte de outro grupo. Ela fazia parte do Leste. Ela ia ser uma das integrantes do Leste, inclusive. Jovem, né? 20 e pouco. Jovem, tinha 29 anos. E que ela se matou. Meu Deus. Encontrou... Ela já não estava bem há um tempo, por diversos aspectos, justamente... Diversos aspectos que, inclusive, a gente discutiu aqui. Com ela. Hã? Com ela aqui. Com ela. Não. Não, que a gente aqui na mesa aqui hoje que a gente discutiu, Sim. diversos aspectos que a gente discutiu, acabou acontecendo isso. Sim. Sabe? E engraçado que, assim, esses episódios, inclusive você estava falando, que você estava vendo, né? Eu, no dia que publicaram lá no grupo que ela fez isso, eu postei o link inteiro de todos os episódios do Leste Conexão, né? Que agora a gente já está indo pro 39. São 39 episódios que a gente fez. Uma menina me procurou 2 dias depois e chegou e falou assim: Pedro, você não sabe que você salvou minha vida. Olha isso. Porque eu estava pensando em fazer a mesma coisa. Eu ouvi a história de cada mulher e ouvi toda essa história. Ela falou, eu maratonei todos os episódios e você não sabe o quanto isso me salvou. Porque eu já estava já estava pensando e cogitando fazer a mesma coisa. A gente começou a fazer um trabalho em setembro, né, de acolhimento, por causa do Setembro Amarelo. E eu vou ser franco com vocês que eu fiquei até espantado. E é por isso que a gente vai começar agora um novo projeto, que é um projeto mais voltado para as mulheres que estão passando por situações amorosas. Mais voltado sabe? Para a questão amorosa, né? Também, porque foi um número muito grande de mulheres que, na verdade, estão passando por essas situações, né? Fora financeiro. Isso acaba mexendo tudo, né? E eu volto na questão. Combo, o relacionamento, né, ele é basicamente uma extensão daquilo que você também viveu. Então, é um padrão que você, se você não olha para aquilo, você não rompe. Não é com este relacionamento, vai ser com o outro. Não é sobre só o outro, é sobre si. E essas pessoas que tiram a própria vida, elas de fato não querem morrer.
Elas querem eliminar. Elas não aguentam mais, é aquela situação interna. Aquela manifestação química interna que sufoca. Então, o que ela quer, o suicida, na minha opinião, o que ele mais quer é viver. Sim, É um pedido de socorro, É um pedido né? é um pedido de extremo, socorro. sem volta. E aí eu quero mexer um pouco com vocês com relação a isso. Em que sentido? Cada uma olha para aquela câmera, vocês olham para aquela câmera ali, cada uma, depois você depois olha para essa câmera. Eu para essa. Aniele, vocês duas para aqui. Ah, tá. Imaginem agora que essa mulher está entrando em contato com vocês, pedindo socorro, dizendo que está pensando em desistir. E deixa, por favor, uma mensagem para ela. Pode começar. Para aquela câmera ali. Eu preciso digerir. Ainda processar, porque não é fácil. Eu falo isso porque não é fácil, porque eu já vi de perto, dentro da minha família, a pessoa se pendurar na janela, assim, e dizer que vai, e eu vi sucessivas vezes. E essa pessoa sofre disso até hoje. Não é mulher, mas é ser humano. A problemática é a mesma. E o que eu diria para ele, talvez eu dissesse para ela, é que ela precisa... É difícil você dizer num momento desse para a pessoa centrar em si. Mas e dizer que esse estado químico, ele está operando dentro dela. É bioquímico. É um funcionamento padrão que ela aprendeu desde a infância. Desde situações da infância que a fizeram enxergar daquele jeito. Como incapaz, como insuficiente. E que aquilo é a visão do outro, muitas vezes projetada nela. Dos cuidadores, geralmente. De um pai, de uma mãe, de uma cobrança, de um avô, de uma avó, de uma tia. Quem foi seu tutor? E essa visão é desse cuidador, que projeta numa criança expectativas e rótulos, e a criança, ela aprende quimicamente que aquela situação é ela. Eu costumo dizer, eu falo muito às vezes até lá em casa, que é como dirigir. Vocês dirigem? Dirigem. Não, né? Dirigem? Uhum. A gente está tão habituado com todos os movimentos que se a gente entrar no carro e for para um trecho que a gente está acostumado, o nosso corpo opera, vai, e você está pensando em outras coisas. Você está viajando em diversas outras coisas, mas o nosso corpo aprendeu quimicamente e memorizou todos aqueles movimentos que você faz. Quando você está na autoescola, você tem que pensar em botar o cinto, olhar o retrovisor e tudo mais. Então, isso é aprendido desde a infância, a se sentir assim. Os ambientes em que você frequentar, eles vão sempre te mostrar esse seu estado. Porque é o que você ressoa. Não adianta uma pessoa que, eu sou maravilhosa, mas por dentro não se sente, achar que vai encontrar lugares onde as pessoas vão achar que ela é maravilhosa. Não, vão encontrar pessoas que vão depreciar. Uhum. Porque é aquilo que ela está atraindo. Então, eu diria para essa pessoa que eu sei que ela quer viver e que isso tem jeito. E começa quando ela resgata ela mesma. Ela entende que quem está na central de comando é ela, não é aquela química que foi desenvolvida desde a infância. Porque foi ali a raiz de tudo. Então, recentemente também a gente teve um ex-marido de uma amiga do meu marido que também tirou a vida. E quem olhasse para ele diria, não, mas é bem-sucedido. É material. É isso. Não é sobre isso. Ele sempre se sentiu insuficiente. Ele poderia ter o carro que fosse. Ele poderia ter o salário que fosse, apesar dele ser empreendedor, ter sido empreendedor. E ele tirou a própria vida. Não é sobre isso. É como você se sente. E como você se sente é algo que é formado lá na infância. É como alguém te ensinou ou determinou e disse quem você era e você acreditou naquilo. Então,
a pessoa quer viver longe desse padrão memorizado. E isso tem jeito. Começa com o resgate de si. É verdade. Beatriz? Eu sou um pouco mais objetiva porque eu acho que nesse momento, e é uma verdade, ninguém está sentindo a dor que você está sentindo porque a dor é sua. Mas tem alguém, tem alguma coisa. Geralmente, quando a gente está nesse tipo de looping, a gente acha que ninguém vai sentir nossa falta, que a gente não é querido por ninguém, mas você vai ter, nem que seja um cachorro caramelo, você tem um pai, uma mãe, uma tia, um melhor amigo que vai sentir sua falta. Embora a gente não deva viver em função de outro, às vezes o gatilho pra gente desistir é justamente achar que não tem nada que te prenda aqui. Ah, eu posso fazer isso porque não tem nada que me prenda a vida, mas tem. Sempre tem. E usado como forma de superação é muito bom. Então, se prenda ao que te prende. Se é um tio, se é uma mãe, se é um cachorro, se é um papagaio, se é um periquito, se prende ao que te prende aqui. Bora. É forte, né, essa reflexão, porque como eu trabalho com materiais sustentáveis, o que isso tem a ver com a reflexão? Tem a ver porque é o que eu falei no meio da nossa conversa. Toda pessoa que é acolhida, ela vai florescer, independente do sexo, né? E não importa o quanto você foi podada, o quanto arrancaram de você, o quanto fizeram você acreditar que você não servia para nada, ou que alguém não ia te querer por conta disso, ou por conta daquilo, você tem raízes em você. E se você tiver acolhimento, porque nenhum de nós é uma única coisa, né? A gente não é uma coisa só. E nenhum de nós está sozinho. Então, não vá por esse caminho. Não desista de você, da essência que tem em você, porque você vai ter rede de apoio, você vai florescer. Não importa quanto você foi podada. Porque a gente é podada durante toda a nossa caminhada. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não faz assim, você não faz assado. E você acaba acreditando nisso. Nem todas as pessoas vão ser como a gente, que vão ter essa chave de virada. Essa menina, lamentavelmente, não teve, né, essa chave, né? Então, não enverede por esse caminho. Acredite que você é capaz de florescer e de renascer, e você vai renascer, com toda certeza. Muito bom. Meninas, eu acho que vocês se conectaram um pouco, né? Bastante. Eu acho que bastante. Acho que desde o início, né, gente? Bom, a mesa... A mesa tá aguentando aqui, tá balançando. A mesa ainda tá aqui. Tá firme, A mesa tá ainda firme. tá aqui. Isso aí. Então, meninas, obrigado, tá? Pela participação de todas vocês, tá? E, gente, não esqueçam de assistir esse episódio. Não esqueçam de seguir todas as nossas redes sociais, vocês vão encontrá-las lá também. E até a próxima. Obrigada. Valeu.